Porém, a gente hoje acordei com a notícia de que a Vercel foi hackeada. E o que que isso significa para você? Significa basicamente que você vai ter que fazer algumas mudanças aí nos seus aplicativos, algumas ferramentas de segurança vão ter que ser implementadas, justamente para você evitar que os seus dados sejam usados indevidamente. Eu vou falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Vou explicar exatamente o que aconteceu, como aconteceu e principalmente como que isso afeta nós, a gente que utiliza, por exemplo, aplicativos com chave de API, por exemplo. E principalmente, sempre que você tem aquelas variáveis de ambiente, né, que são coisas onde você conecta ou informações ali de terceiros na Vercel, que é o caso, por exemplo, do Supabase como banco de dados, ou quando você utiliza, por exemplo, ali o Stripe como meio de pagamentos, o Stripe ou qualquer outro gateway de pagamentos, se você passa pela Vercel, que é um dos métodos que eu utilizo nos meus cursos, por exemplo, e que eu ensino os meus alunos, todos nós estamos sendo afetados por isso. E assim, eu vou te dizer que eu não estou tão preocupado assim, até porque é muito difícil disso respingar na gente, mas nada impede de que isso respingue e que pode ser que os seus dados nesse momento estejam sendo usados em fóruns internacionais. Então é muito importante ter esse cuidado aí, tá bom? Fica comigo até o final desse vídeo para a gente discutir esse assunto. Já comenta aqui embaixo a sua opinião e, obviamente, se inscreve no canal, tá? Meu nome é Robson Oliveira, eu sou criador de aplicativos, sistemas e SaaS com inteligência artificial. Eu ensino tudo isso aqui nesse canal. Bom, basicamente é assim, a Vercel ela começou pelo seguinte, eles lançaram no site deles oficial falando sobre o incidente de segurança que eles tiveram aqui. Então, de fato, eles tiveram um incidente de segurança. Foi através de um funcionário que estava conectado com uma outra ferramenta externa e, por alguma razão, eles conseguiram acesso ao Google Workspace desse funcionário. E esses hackers, eles pediram 2 milhões de dólares de resgate aí para a Vercel para poder liberar para eles chaves de API, segredos e tudo mais. Eu não sei como é que eles vão fazer, mas a verdade é a própria Vercel, aqui no site deles, colocou todo um esquema de segurança que você pode fazer. Só que isso aqui, basicamente, é assim, são documentos técnicos, né, que eles passam para gente e que falam assim, olha, eles estão explicando, por exemplo, quem foi afetado. Você pode ler isso aqui, tá? Isso aqui está no site oficial da Vercel. Eu vou deixar esse link aqui embaixo para você. O que sabemos, então aqui eles também explicam para a gente. Eu não vou ficar aqui lendo isso, porque você pode ler depois. Eu vou só passar por cima dessas informações. Mas o principal deles seriam justamente as recomendações do que fazer nesse momento. Para poder, por exemplo, evitar que as suas informações elas sejam usadas. A primeira coisa que eles já falam aqui é você fazer justamente a alternação das variáveis de ambiente, ou seja, rotacionar as variáveis de ambiente. O que isso significa, Robson? Rotação de variável de ambiente, de segredo, de secret, qualquer coisa. Geralmente é um protocolo de segurança adicional que você faz para, de tempos em tempos, você mudar aí, por exemplo, suas chaves de API, seus tokens. Então eles até colocam aqui, ó, chaves de API, tokens, credenciais de banco de dados, chaves de assinatura, conexão com gateways de pagamento, conexão com bancos de dados, conexão com MCPs, né, com outras plataformas externas aí. A gente tem esse costume de, para poder economizar aí no nosso stack, ou seja, na criação dos nossos aplicativos, a gente geralmente utiliza produtos gratuitos. Para você utilizar produtos gratuitos, para você não ter necessidade de pagar tudo em um só, você vai meio que juntando aí coisa. Então, por exemplo, no Stack lá que eu ensino para os meus alunos, do mestre dos aplicativos com IA, cujo link também vai estar aqui embaixo, se você quiser aprender a criar aplicativos, SaaS e sistemas com inteligências artificiais gratuitas, com ferramentas 100% gratuitas. Você basicamente precisa conectar o Google AI Studio à Vercel. Na verdade, antes disso, você conecta basicamente com o GitHub, né? Então, por exemplo, você conecta lá o seu GitHub com a Vercel. Se por um acaso essa pessoa conseguir esse acesso, ela pode entrar lá nos seus arquivos e descobrir através, por exemplo, do seu arquivo .env, que é um dos arquivos onde a gente coloca ali justamente as nossas informações de segredos, e coisas que são sensíveis e que não podem estar, por exemplo, no nosso front-end de jeito nenhum, se ele tiver ali, a pessoa ela pode conseguir acesso através dessa ponte que a Vercel está fazendo. Então é por isso que é importante nós tomarmos muito cuidado aqui nessa hora, porque a extensão de onde isso pode ir é totalmente incalculável, pressupondo-se que eles podem ter acesso a essas informações. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que funciona a questão das variáveis de ambiente, mas o primeiro passo seria justamente você rotacionar eles. Na prática, seria basicamente você entrar nesses serviços, isso mesmo, Supabase, AI Studio e tudo mais, e fazer uma alteração desses segredos. Eu vou mostrar como é que faz isso daqui a pouco, que esse talvez seja o principal, mas você tem uma série de protocolos de segurança que também devem ser feitos.
O primeiro deles, na verdade, é o que eu vou deixar para você como uma sugestão em que eu fiz um documento. Esse documento ele foi baseado em outro documento que eu baixei de uma página lá do Instagram, tá? Eu vou dar os créditos aqui, porque na verdade esse texto não é 100% meu. Eu peguei essa informação lá no perfil do Bruno Bracaioli, tá bom? Obrigado, Bruno. Se você estiver assistindo esse vídeo, você com certeza não está, mas é isso aí. Então, no perfil dele, ele tem um guia do que fazer. Só que um probleminha que eu encontrei nesse guia aqui é o seguinte, que esse guia ele não dá um passo a passo do que a gente deve fazer. Ele só dá a explicação de todas essas outras coisas. E essas coisas aqui, por mais que elas sejam muito interessantes, ele só fala que você tem que fazer, não como fazer. Então, é aí que entra o meu documento. Esse documento aqui, eu vou mostrar para você tudo exatamente como você deve fazer. Então, aqui, ó, ele diz exatamente com mini tutoriais tudo que você precisa fazer. Como acessar, por exemplo, o audit log da VCL, que é um dos protocolos. Porque aqui nesse documento você tem tudo o que é preciso ser feito para você justamente resolver. A auditoria no GitHub. E aí você vai fazendo um check de todas essas questões. Se você tem um aplicativo que já está em produção, ou seja, se o seu aplicativo já está aí no ar, já está funcionando, se a galera já está utilizando, é muito importante que você faça essa revisão aqui para, caso você utilize a VCL, evitar que, você tenha problemas futuros, então você já vai estar se resguardando de problemas futuros através desse guia. Esse guia ele vai te ajudar nisso, tá? Então, Rob, você poderia fazer um tutorial explicando cada um desses? Pode ser que sim, tá? Então, provavelmente eu devo fazer isso para os meus alunos, mas nesse momento eu não consigo fazer isso aqui publicamente no YouTube por uma questão de tempo mesmo. Eu tenho outras coisas aqui para fazer, eu não vou conseguir fazer isso. Então, o guia ele serve como uma porta de entrada para vocês. Nesse caso, o que é importante? Você pode ir fazendo em um por um desses checklists aqui, que ele está mostrando para você, olha, ele tem inclusive aqui, por exemplo, os próprios comandos que você precisa executar um por um para você conseguir ter aí essa maior segurança dentro da sua VCL. E aí, diante de tudo isso, para você ter acesso a esse guia aqui, eu vou deixar lá no meu grupo de alunos, que é um grupo que está ficando assim cada vez mais interessante. Eu tô adorando, a galera tá gostando bastante, assim. Que é esse grupo aqui, ó, de criação de aplicativos com inteligência artificial. Então, a gente criou um grupo lá. A galera entra, interage, joga ideia, faz networking, se conhece, dá sugestão de vídeo. Então, eu tô gostando bastante. Para você ter acesso, eu vou deixar o link aqui embaixo do grupo direto. Não precisa nem colocar e-mail, não. Só você entrar mesmo ali, já vai entrar direto no grupo, tá? Então, nem precisa esquentar muito com isso. Então, dessa forma, o documento ele vai ficar aqui em cima. Tá bom? Ele vai ficar disponível aqui em cima. Caso ele não aparecer para você, eu vou deixar um link do Drive aí que fica mais fácil para baixar também. Mas importante é você seguir o passo a passo aqui, caso você tenha um aplicativo no ar utilizando a Vercel. Tá bom? Para quem usa de fato a Vercel, talvez o melhor caminho e o mais importante de todos é já mudar as variáveis de ambiente. As variáveis de ambiente não tem jeito. Infelizmente, nós vamos ter que mexer aqui, porque eu acho que esse seria o ponto número 1. Assim que resolver aqui as variáveis de ambiente, a gente pode, por exemplo, ir lá no GitHub para poder fazer as nossas alterações, depois altera a chave de API lá no Google IA Studio ou no Gemini, enfim, seja como for. O importante é que você tenha aí essas mudanças sendo feitas aí nos próximos dias ou semanas, tá? Você não precisa fazer isso correndo, não. Principalmente se você já tiver um aplicativo em franco funcionamento, né? Ele está aí funcionando. Você mexer nisso de uma forma errada pode colocar você em sistemas quebrados. E eu posso dizer por experiência própria. Quando eu estava fazendo a migração do meu sistema de pagamentos para um outro sistema de pagamentos, cara, começou a quebrar tudo. A minha lógica começou a ficar toda fodida porque eles vão mudando as coisas. E quando você muda alguma coisa de lugar que está funcionando, às vezes é um detalhezinho que você muda ali que quebra totalmente o processo. Então faça isso com bastante calma, bastante atenção, tire um tempo para fazer isso, para que seja feito da forma correta. Então, basicamente, aqui dentro da Vercel, você tem aqui ó, a parte de settings, tá? Quando eu venho aqui nesses settings, eu tenho aqui ó, os environment variables, ou seja, as variáveis de ambiente. Essas variáveis de ambiente, que são justamente o que a própria Vercel está recomendando para a gente, é justamente onde nós colocamos os nossos segredos. Eu tenho vários segredos aqui e observa comigo, ele apareceu aqui para mim, inclusive, necessita de rotação, need to rotate. Então, ele vai indicar para você através disso aqui justamente que você precisa mudar isso com mais urgência do que os outros. Esse caso aqui seriam justamente os da Stripe, que eu vou ter que ir lá na Stripe e alterar, por exemplo, a minha Stripe Secret Key, Stripe Webhook Secret. São fundamentais de eu fazer isso agora, eu tenho que fazer isso literalmente agora, tá? Então, para você que utiliza a Stripe, entrar lá na Stripe para fazer. E aqui nos Environment Variables, você vai observar quais deles estão em funcionamento e quais deles você precisa aí de rotação, tá? Ele mesmo já deixou o recado para a gente, facilita ainda mais a nossa vida. E aí, beleza, as variáveis de ambiente, vamos rotacionar? Ok. Aí você tem também as variáveis de ambiente sensíveis. E aí, afinal de contas, que merda é essa?
Aqui dentro da documentação oficial, que é inclusive o que eles mandam aqui para a gente fazer a leitura, você tem aqui ó, as variáveis de ambiente sensíveis. Eu vou colocar aqui para a gente visualizar. Então, para você que utiliza o Supabase, por exemplo, você percebe o seguinte, quando você coloca as variáveis de ambiente lá dentro, você não consegue alterar nada depois, porque você não consegue ver exatamente qual que é essa chave. Então, as variáveis de ambiente sensíveis, elas são criptografadas, você não consegue ver. Elas estão lá, mas nem você nem ninguém consegue ver. Mesmo que o seu, por exemplo, banco de dados seja hackeado, isso aí a pessoa não consegue ver. É por isso que eles falam, não deixe nada no front-end, né, obviamente. Então, nesse caso, a gente tem que ativar, basicamente, as chaves de ambientes sensíveis para que, no momento em que a gente estiver utilizando isso, a gente possa deixar elas lá sem o risco delas serem visualizadas por alguém. Então, para você colocar ela como sensível, se você já tiver as suas variáveis de ambiente aí, você vai basicamente marcar ela como uma variável de ambiente sensível. Você tem que remover a sua variável de ambiente que você já tem atualmente, vai marcar ela como sensível, e ela só funciona em ambientes de produção. Opa, cliquei errado aqui. Ela só funciona em ambientes de produção, ou seja, naqueles ambientes em que as coisas já estão funcionando, aí que o negócio já está no ar. Né? Então, tanto as variáveis de ambiente do projeto quanto as variáveis do ambiente compartilhado podem ser marcadas como sensíveis. Uma vez feito, você não consegue mais visualizar ela. Uma forma de segurança é, mas se você não tiver anotado ela em algum outro lugar, você simplesmente perde essa informação. Então, deixa ele anotado em algum lugar offline aí, e depois você coloca lá na versão certinho para você não ter o risco aí de ser hackeado. Como é que eu faço isso então, Robson? Ao adicionar uma variável de ambiente, seja ela qual for, então eu posso pegar qualquer uma dessas variáveis de ambiente que eu tenho aqui, por exemplo, vou colocar aqui em adicionar variável de ambiente, aí tem que estar marcado aqui como sensível, sensitive, tá vendo? Essa informação aqui, tá? Com essa informação aqui ativada, ela vai estar como sensível, se você desativar, ela fica insensível. Não é que ela fica insensível, é que como sensível as pessoas não vão enxergar, basicamente. Eu acho que isso aqui, mais do que já vão ser suficientes para você resolver o problema aí, caso você tenha. Se caso você tiver outras ideias, comenta aqui embaixo sobre soluções que a gente pode fazer para resolver isso, tá? Estou super aberto aí a sugestões, me conta o que você achou, se você tem aplicativo na Vercel, se você não tem, se você pretende ter, se você gosta, se não gosta, se você pretende tirar tudo da Vercel, conta para mim embaixo que eu tô curioso para saber, tá bom? É isso aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, se inscreve no canal e clica no link aqui embaixo, onde você vai lá para o mestre dos aplicativos Cunhar, onde eu vou mostrar para você como criar seus aplicativos e sistemas com inteligência artificial, beleza? Estou esperando você lá, hein? É isso aí, muito obrigado, até o próximo vídeo. Olha o foguete!